Abra mais uma vez, boa noite, igreja. Graça e paz para todos os irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, por favor, no versículo 46. Digam glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, toda a igreja, curva a cabeça, por favor. E nosso Pai, nós queremos ouvir a palavra do Senhor para a nossa santificação, para o ensino, para o conhecimento de Deus e a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. O que havemos de fazer, Senhor, só pode ser conhecido quando ouvimos a Tua voz. Então fale com a igreja, Pai, que nós estamos aqui numa posição de humildade, como o Senhor Jesus nos chamou pequeninos. Pequeninos são os humildes, pequeninos são os mansos, são os contritos, arrependidos, são os quebrantados de espírito, que reconhecem que não têm forças suficientes em si mesmos e passam a depender de Deus. Que todos nós sejamos pequeninos, meu Deus, que a palavra do Senhor possa verdadeiramente nos transformar em pequeninos, humildes e dependentes do Senhor, e não sejamos soberbos, não sejamos orgulhosos, não venhamos a querer determinar os nossos caminhos, mas tenhamos a humildade de esperar no nosso Pai que está no céu. Tenhamos a humildade de ouvir a voz do Espírito do Senhor que nos ensina aqui na terra. E venhamos a entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus. E essa pessoa tenha tranquilidade, tenha paz. Essa pessoa sinta que o coração está cheio, consolado. Como Davi disse: o Teu bordão e o Teu cajado me consolam, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque a minha confiança está no meu Deus. Porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele que me guia às águas, Ele leva-me às águas tranquilas do descanso, aos pastos verdejantes. Davi fez essa grande declaração, meu Deus, e que as palavras de Davi do Salmo 23 se tornem as nossas palavras de confiança. Esta seja a verdadeira intenção do nosso coração, Senhor. Então fale conosco, Senhor, ensina-nos a viver conforme a Tua palavra e a Tua vontade. Amém. Irmãos, a pior coisa, olha para mim agora, que vai ser rápida a mensagem. A pior coisa, e é o que o diabo quer promover, preste atenção no que o pastor vai falar, levante a sua cabeça. A pior coisa que o diabo quer promover é que você se sinta vazio. Amém? Uma pessoa que está morta espiritualmente, ela se sente o quê? Vazia. Por que, pastor, que uma pessoa morta espiritualmente ela se sente vazia? Porque o espírito dela está morto. É como se você fosse um zumbi. Aparência de vivo, mas está o quê? Está morto. Está morto por quê? Porque está sem esperança. Está morto porque está sem o Criador. Está sem o Espírito de Deus. Está sem o fôlego da vida espiritual. Diga glória a Deus. Você está vivendo, você está vivo, mas você está sentindo peso. Você está sentindo o seu sentimento, sabe de quê? Depressivo. É uma pessoa sem esperança.
É uma pessoa que se encontra num abismo. Amém? O que é isso, pastor? Vazio de Deus. Vazio de Deus. Nós sentimos o vazio de Deus quando perdemos a esperança nas nossas provações. Nós sentimos o vazio de Deus quando sentimos os efeitos do pecado. Quando os pecados nos acusam. Quando você entra num estado de tristeza. Quando você sente medo. Quando você sente ciúme. Você fica o quê? Vazio. Pastor, eu estou sentindo um vazio no meu coração. Eu estou sentindo uma agitação. Eu estou sentindo uma agitação, eu não estou conseguindo dormir. Eu não tenho mais aquele sono tranquilo. E é justamente por isso, porque você está vazio. E essa é a maior estratégia de Satanás, deixar o coração vazio para quê? Para que a pessoa sofra. Para que a pessoa não tenha esperança, para que a pessoa não consiga ver nem ouvir a mensagem de Deus. Ela não consiga viver a palavra, ela não consiga testemunhar a palavra, porque na verdade não adianta anunciar o evangelho se você não vive a palavra. Amém? Eu vejo uma porção de gente dizendo: pastor, eu falo de Jesus. Você fala de Jesus, mas você não vivencia. Você fala de Jesus como um médico fala da cura. Só que o médico pode falar da cura, mas ele pode não experimentar a doença. Só que quem fala de Jesus já experimentou o poder da cura dele. Diga glória a Deus. Quem fala de Jesus já recebeu a libertação, já recebeu a cura, já recebeu a salvação, já experimentou o poder de Deus. Está vivendo, está experimentando, está testemunhando. Digam amém. Amém. O seguidor de Deus, o seguidor de Cristo, ele experimenta primeiro. Não é ele que realiza a obra, Deus que realiza a obra nele e através dele. É diferente. Eu faço a obra de Deus. Não, eu sou instrumento de Deus. Deus faz a obra por meu, o quê? Intermédio. É diferente. Esse negócio de dizer, eu faço a obra. Não, Deus faz a obra através de mim. Eu não realizo a obra. Deus realiza a obra através de mim, por quê? Porque eu experimento. Vocês estão entendendo? Amém? Pastor, a visão é outra. Eu estou experimentando a palavra, eu estou testemunhando a palavra, eu estou vivendo a palavra, então eu posso pregar a palavra. Porque Deus já operou na minha vida, porque eu sei que Ele cura, porque Ele já me curou, porque eu sei que Ele liberta, porque Ele já me libertou, porque eu sei que Ele conforta o meu coração, porque eu sei que Ele tira a culpa, o peso da culpa do pecado, porque Ele me alivia, Ele alivia os meus sofrimentos, Ele alivia o meu cansaço, Ele alivia toda a carga, sobrecarga que eu possa estar suportando. Eu tenho certeza que Ele alivia. Eu posso continuar sofrendo, eu posso passando pela prova, eu posso estar no ponto alto do meu sofrimento, mas a minha confiança continua firme no Senhor. Pastor, eu estou sentindo depressão. Como uma pessoa me ligou essa semana e falou comigo: pastor, eu estou em depressão. Eu queria conversar com alguém. Aí eu falei: amém. Só que eu vou te dizer por experiência própria. Eu posso conversar 1 hora com você, 2 horas, 1 semana, 1 mês, mas se você não tiver um encontro com Deus, a sua depressão vai continuar. Se você não procurar se conhecer, a depressão vai continuar. Se você não procurar conhecer quem é você através daquele que te criou, você vai continuar confusa. Quem está entendendo, diga amém. O remédio não vai te libertar,
os amigos não vão te libertar, mas você precisa se conhecer. E quando eu entrei em depressão, igreja, eu tive que aprender a me conhecer. Deus teve que me ensinar quem eu era. Mas quem eu era como, pastor? A personalidade de Luiz Fernando? Não. A personalidade que Deus criou para que eu fosse, para que eu vivesse. É diferente. Eu tenho, sim, uma personalidade? Tenho, mas prevalece primeiro a vontade, a imagem e semelhança do meu Criador. Porque Deus não queria que eu tomasse certos tipos de vícios, como orgulho, vícios, vamos dizer, pecados, como ciúme, possessividade, materialismo, ansiedade para querer realizar as coisas, ansiedade para querer conquistar as coisas, porque isso me levaria a um vazio na hora que eu não conquistasse. Vocês estão entendendo, amém? Na hora que você está pressionado, irmão, e não consegue, você sente o vazio. Por quê? Porque você perde a esperança, porque você está sem Deus. Você perde a esperança porque você se torna egocêntrico, porque você se torna materialista. Você está vazio do Senhor, porque o princípio da sua natureza, que é o princípio de Deus, a imagem e semelhança do Senhor, que deveria ser o ponto alto da sua personalidade, e é isso que a igreja trabalha hoje, é isso que o Espírito Santo, é nesse ponto principal que o Espírito Santo trabalha dentro da igreja hoje, é nos transformar de novo a imagem e semelhança de Cristo. E quando Jesus, o que mais Jesus não queria, o que mais Jesus temia, vamos dizer assim, era sentir o vazio de quem? De quem? O vazio de quem? O vazio de Deus. Jesus não queria sentir o vazio de Deus. O maior terror do enfrentamento da cruz não era o diabo, não era a morte, não era o inferno, mas era uma coisa só. Que Jesus não queria, em hipótese alguma, que era a separação de quem? A separação de quem? A separação de Deus. Vocês estão entendendo, amém? Por quê, pastor? Porque aquele momento ele sabia que no momento que Deus saísse, a desolação ia entrar, o vazio ia entrar. E da mesma forma vocês, no momento que Deus sai, a desolação entra, o vazio entra, a depressão entra, o ciúme entra, a fúria entra, a raiva entra tudo que é tipo de pensamento ruim. Por isso que nós temos que preencher o nosso coração. Por isso que nós temos que ter a mensagem de Deus na nossa boca e no nosso coração. Nós temos que proclamar a palavra da salvação. Nós temos que invocar o nome do Senhor. Jesus, quando ele foi crucificado, igreja, a palavra diz que a primeira coisa que ele falou quando estavam pregando a ele consciente, tranquilo, Pai, perdoa-lhes. Jesus estava tranquilo, Jesus estava administrando o problema na maior tranquilidade. Foi ou não foi? Primeira coisa ele falou, perdoa-lhes. Jesus teve essa tranquilidade para dizer, eles não sabem o que. Vejam bem o que é uma consciência, mesmo na hora do sofrimento. Por quê? Porque ele sabia, no coração dele, ele sabia que a obra dele era uma obra de perdão. Então não adiantava ele dizer assim, não, lança no fogo, não, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque estão inconscientes. Digam glória a Deus. Mesmo porque essa é a minha obra, eu estou morrendo aqui para o perdão dos pecados do mundo. Eu estou experimentando a tua palavra, mesmo que o sofrimento seja através de mim, mas a obra do Senhor está sendo realizada através da minha vida. Muitas vezes você sofre porque a obra do Senhor está sendo realizada na sua vida, mas você não pode perder o quê? A consciência e a presença de quem? A presença de Deus. Você não pode deixar o seu coração se esvaziar. Pastor fulano me ofendeu.
Ah, pastor, o que aconteceu? Ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Ah, meu namorado me deixou. Amém. Você só não pode perder a presença de quem, minha filha? A de Deus. Você só não pode esquecer, você só não pode deixar o Senhor sair. Você só não pode deixar a sua casa vazia, desolada. Esse é o pior pecado, esse é o momento mais vulnerável de um ser humano, é na hora que ele está vazio de pensamento. Pastor, não tem mais esperança, porque quando não tem Deus, não tem esperança. Quem está entendendo, diga amém. Não tem esperança, aí vem o desespero. Aí você sente que o mal está te vencendo, você sente que a vida não tem mais sentido, aí vem o desejo de suicídio. Eu vou me matar porque nada vale. Nada está valendo o quê? Nada está valendo nada. Pastor, agora acabou, eu vou me matar. Mas Jesus, no momento da crucificação, a palavra diz que ele falou, perdoa. Perdoa essas pessoas. Ele não olhou para aquelas pessoas com ira. Ele não teve sentimento nenhum negativo contra aquelas pessoas, apesar daquelas pessoas o estarem ferindo. Mas ele estava firme no propósito de quem? No propósito de Deus. Jesus estava tão tranquilo, igreja, na cruz, que o ladrão do lado dele fala com ele. E ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje você vai estar comigo. Imagina, igreja, um homem pregado na cruz, ele ia estar dando ouvido a quem está falando do lado dele, ou gritando pelas dores dos cravos, nas mãos e nos pés, dos açoites que ele já tinha sofrido, da coroa de espinho que ele carregava, o sofrimento de Cristo. Ele já estava super sobrecarregado, mas ele estava suportando aquilo tudo com a maior naturalidade, porque ele estava cheio da presença de quem? Ele estava cheio da presença de Deus. Presta atenção onde o pastor quer chegar. Depois, o que acontece, pastor? Aos pés da cruz, aparece João, com Maria. Jesus fala assim: mulher, eis o teu filho. João, aí está a tua mãe. Ou seja, cuide dela. Cuide dela. Você é o meu discípulo amado. Você conhece o meu amor. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu te amei. Você foi um dos discípulos que realmente entendeu o meu amor, porque quem pregou mais de amor, do amor de Cristo, foi João, o apóstolo João. Por quê, pastor? Porque João entendeu o amor. Pedro era ousado? Era. Mas Pedro não entendeu tanto o amor de Jesus quanto João. João foi chamado de o discípulo o quê? O discípulo o quê? Hein? É o quê, gente? Vocês estão mudos ou eu que estou surdo? O discípulo o quê? Amado. Amém? João era o discípulo amado, mas não é porque Jesus amava mais João. É porque João entendeu o amor de quem? O amor de Jesus. Por isso que Jesus falou, discípulo amado. Ele mesmo se intitulou discípulo amado. Quando abre o evangelho de João, você vai ver lá, João, discípulo amado de Jesus. Mas por quê, pastor? Porque João entendeu o amor de Jesus. Não é porque Jesus amava mais João. Ele ama você, ele ama a mim, ele ama todos nós. Mas quando alguém procura entender o amor de Jesus, vai sentir também com maior grandeza, maior proporção, o amor de Jesus. Amém? Então, João recebeu a incumbência de cuidar de Maria. João recebeu a incumbência de cuidar de Maria, por quê? Porque ele estava cheio da presença de Jesus no coração, apesar de tudo que ele estava vendo. Os outros disseram, tudo que ele falou conosco foi ilusão, vamos fugir, porque aquele reino que ele prometeu foi mentira. Mas não foi mentira, é porque a promessa estava distorcida. A pior coisa é a promessa distorcida ou não ter a promessa no coração. Porque não adianta a falsa profecia também, não. Porque a falsa profecia, ela não vai te levar a lugar nenhum. A falsa profecia, ela provoca a emoção, mas a emoção acaba.
Glória a Deus. Então Jesus perdoa os ofensores, decreta a salvação do ladrão, tudo pendurado na cruz, e fala: João, cuida da minha mãe. Cuida da minha mãe, eu estou entregando a minha mãe nas suas mãos. Como que ele poderia pensar em coisas, em detalhes dessa maneira, igreja? Naquela hora. Mas sabe por quê? Porque Jesus estava vivendo o momento. Jesus estava sofrendo ali, mas ele sabia o propósito daquilo. Você tem que sofrer sabendo que existe um controle de Deus nessa situação da sua vida. O problema das pessoas estarem na igreja quando o sofrimento vem é porque elas não conhecem o propósito. Elas não conhecem o propósito, aí vem o quê? Vem o vazio. Ah, pastor, estou desesperado. Aí a pessoa sai da igreja, como eu já vi muitos abandonar aqui. Vem, volta, vem, volta, vem. Daqui a pouco volta. Mas até agora não veio, amém? Mas daqui a pouco aparece, aí vem: ô pastor, eu te amo, aí me abraça, aí, ô irmão, que benção. Mas sabe o que é isso, igreja? Vazio de Deus, engano, desolação, não está confiando na obra, acontece um problema lá fora, afeta aqui a relação com Deus. Se aborrece de manhã, de noite não vem para a igreja. Se aborrece de manhã, pastor, não tem condições de pregar, não. Porque eu sofri um problema hoje. Amém? Nem quando meu pai morreu, eu deixei de pregar. Ah, o senhor é diferente. Por que o senhor não tirou um luto de uma semana? Meu luto é aqui. Não tem luto melhor do que receber a consolação de Deus, continuar acreditando no Evangelho, continuar experimentando aquilo que eu prego. Porque como que eu vou falar de Deus e na hora do problema eu nego a palavra de Deus? Eu deixo o vazio entrar. Por que na hora do pecado todo mundo corre da igreja? Pastor abandona a obra, igreja fecha, membro sai, porque o inimigo vai no ouvido e fala assim: você está em pecado. A pessoa some da igreja. Mas sabe por que some? Porque está com sentimento de culpa. Porque o diabo conseguiu colocar o vazio. E o pecado, ele gera esse vazio, porque ele naturalmente, quando ele é consentido, ele te separa de quem? Ele te separa de Deus. E esse era o terror de Jesus. O terror de Jesus era o quê? Saber que ele iria levar o pecado de quem? O pecado do mundo sobre ele, e naquele momento que ele recebesse o pecado do mundo, automaticamente quem ia se separar dele? O diabo? Quem ia se separar dele? O próprio Deus, porque Deus ele não habita onde tem pecado. O desespero de Jesus, a desolação de Jesus, a hora que Jesus viu a coisa negra de verdade, igreja, foi justamente na hora que o pecado do mundo recaiu sobre ele. Por isso que no Getsemane ele orou: Pai, afasta de mim este o quê? Não que ele quisesse fugir da cruz, mas da separação. A pior coisa é quando nós, se Jesus, que é Jesus, teve a preocupação de não permitir que ele sentisse a ausência do Senhor, porque ele sabia que isso ia causar nele um efeito psicológico, emocional, espiritual terrível, por que nós não temos essa preocupação? Permitimos que coisas ruins entrem e que Deus o quê? Que Deus saia. Então, quando Jesus tomou o pecado do mundo sobre ele sentiu o vazio. Aí ele declara essa frase aqui, do versículo 46. E perto da hora o quê? Da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli,
Eli lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me... Jesus se sentiu o quê? Desamparado. Ele sentiu o vazio, igreja. Mas isso aqui era necessário. Mas por que ele sentiu o vazio? Ele sentiu o vazio, olha para cá, irmão, para você entender a mensagem, para vocês não sentirem o vazio. Ele sentiu o vazio, sofreu no seu lugar, porque ele sabe o que é que o diabo faz com um coração vazio. Jesus sabe como que Satanás ataca e faz sofrer uma pessoa que está sem a esperança. Nesse momento aqui, o que aconteceu, pastor? Naquela escuridão, a esperança de Jesus acabou. Porque era necessário ele se tornar maldição. Era necessário a maldição recair sobre ele. Irmãos, na hora do julgamento, em que os ímpios forem para o inferno, vão sentir esse vazio de Deus. Hoje, talvez, você pense assim, pastor, eu estou pecando, mas eu estou me sentindo bem. Sabe por que você ainda está de pé? Por causa da misericórdia. Veja como que é triste uma pessoa vazia do Senhor. Veja como que é triste uma pessoa separada do Senhor. Por que me desamparaste? O Filho de Deus, ele declarou isso, ele sentiu isso, com toda a altura espiritual dele. Com a plenitude do Espírito Santo. Jesus não teve consciência para suportar aquele momento, porque ele estava sem a presença de quem? Mas no começo ele suportou os cravos sendo pregados e falou, perdoa, Pai, está tranquilo. Mesmo gritando, sentindo dor, mas o coração estava cheio de quê? Cheio da presença do Senhor. Você pode sofrer, mas você só não pode ficar sem quem? Sem Deus, senão você vai se sentir desolada, desamparada, vazio. Vocês estão entendendo, amém? Pastor, por que a depressão entra? Por que o ciúme entra? Por que a tristeza entra? Porque você precisa cultivar a promessa. Não, é problema da minha filha, pastor, a minha tristeza. Sabe por que eu não venho para a igreja com frequência? Porque o meu sofrimento é muito grande. Porque eu tenho uma filha que me dá um trabalho danado. Porque eu tenho um problema financeiro, porque eu tenho uma doença incurável. Só que você não pode permitir a desolação. Você não pode permitir, irmã Fátima, o desamparo. Mas não é o desamparo das pessoas, não, minha filha. É o desamparo de você sentir a falta de quem? A falta de Deus, a falta do Senhor. É essa falta do Senhor que massacra. O cravo não vai doer tanto se Deus estiver presente. O sofrimento não vai ser tão forte se Deus estiver presente. Mas se Deus se ausentar, o sofrimento vai te consumir. Vocês estão entendendo, sim ou não? Foi isso que aconteceu com Jesus. Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonaste? Jesus, naquele momento, ele estava morrendo na batalha. Foi o pior momento, igreja. Recebendo o salário do pecado. E ele bradou em aramaico. Essa palavra aqui é em aramaico. Ele estava separado de Deus. Ele estava nos substituindo naquele momento. Esse desamparo deveria ser sentido por nós. Mas hoje não, hoje você peca. E você se sente muito o quê? Você se sente bem. Mas quando você cai numa consciência espiritual, vem a tristeza do pecado, mas ao mesmo tempo vem a esperança do perdão. Você confessa e você sabe que Jesus está pronto para te perdoar se a sua confissão for sincera. Se houver um arrependimento sincero. Não tem o desamparo, por quê, pastor? Porque Deus, ele colocou dentro de você o Espírito Santo, e Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então não tem vazio para a igreja.
Nem Davi, quando ele pecou, ele disse o quê? Senhor, não retires de mim o Espírito Santo. Vai lá no Salmo 51 que você vai ler. Não retires de mim o Espírito Santo. Eu não quero me sentir o quê? Vazio. Eu não quero me sentir desamparado. E quando eu caí em depressão, igreja, foi justamente o que aconteceu. Eu perdi a minha identidade. Eu não sabia mais o que era o quê. Eu não tinha mais, eu não valorizava mais a minha família. Por quê, pastor? Porque eu queria morrer. Porque eu queria morrer. Porque eu estava o quê? Desamparado. E isso acontece em várias áreas da vida das pessoas. Nós vemos pessoas que o dinheiro é a coisa mais importante e quando tomam um baque na área financeira, estão pedindo a morte. Mas por causa de quê, pastor? Porque está desamparado, porque está vazio. Uma doença, um câncer, acaba de matar a pessoa, já mata ela viva. Ah, não, pastor, eu estou com câncer. Aí começa a chorar, começa a desesperar, começa a pensar naqueles que já morreram. Eu pensei só em fulana, igual a irmã falou ontem lá. Chegou com o resultado do exame, pastor, aqui. Eu falei, irmão, o que é isso aqui? Eu não entendo isso aqui não, que eu não sou médico. É câncer. Eu falei, vamos orar. Jesus cura. Eu não podia permitir o desamparo. Eu não podia permitir o vazio. Eu proclamei a mensagem de quem? A mensagem de Deus, Jesus cura. Eu vou orar por você e você vai ser o quê? Você vai ser curada. E vocês têm que ter essa esperança, porque a mensagem já libertou vocês, porque a mensagem já deu alívio a vocês, já concedeu a paz e a alegria do Espírito Santo, a mensagem já transformou vocês. Mas o diabo não conseguiu atacar vocês a ponto de deixarem vocês vazios, se sentindo abandonados. Porque Jesus já se sentiu abandonado para que nós nunca nos sentíssemos abandonados. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Sentiu-se separado do Pai, mas você não precisa se sentir separado do Pai, nem se você pecar. Basta que você se arrependa, basta que você se entristeça e confesse e largue o seu pecado. Você não precisa se sentir oprimido por causa de ninguém. Ah, fulano está me fazendo sofrer. Pare com isso. Você está substituindo Deus no seu coração por fulano. Seu desamparo é porque você está permitindo o vazio, o diabo colocar um sentimento de possessividade, de ciúme, de paixão, um amor falso. Porque o amor ele não pode matar. Se existe amor de verdade, ele não mata. Eu nunca vi dizer que amor mata ninguém. Mas o amor verdadeiro, ele renova, ele crê, ele tem força para sofrer, ele tem força para esperar. Ele tudo crê, ele tudo sofre, ele tudo espera, e a palavra ainda diz, ele não acaba nunca. Digam glória a Deus. Pastor, se eu amo de verdade, eu não vou morrer de amor. Você pode morrer de paixão. Você pode morrer de paixão, você pode morrer porque a pessoa parou de te presentear, de te dar dinheiro, de te fazer qualquer coisa, mas não foi por amor. O amor não mata. O amor, ele é, igreja, o tempero para que os dons de Deus, eles sejam verdadeiros. A Bíblia diz que não existe nada que se faça em nome do Senhor, que tenha verdadeira expressão sem o amor. Paulo disse isso. Ainda que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, ainda que eu pegue tudo que eu tenho e venda e doe para os pobres, se não houver amor, de nada o quê? De nada valerá. Amém?
Então não existe essa, eu estou morrendo de amor. Isso é contradição. Por quê, pastor? Porque o amor de Deus é diferente do amor humano. A definição de amor de Deus é diferente do amor erótico. O amor erótico, ele repousa no físico. O amor erótico, ele é possessivo. Por isso que hoje vocês estão vendo muitos crimes passionais. Vocês ligam a televisão na reportagem policial, se tem 10 casos de morte, 3, 4 representam fatos de crimes passionais. Quem está entendendo, diga amém. Tudo por quê, pastor? Por causa da inversão dos conceitos de Deus, inversão dos princípios e inversão até mesmo da natureza. A paixão se tornou amor, e o amor é definido errado. O amor que deveria ser sacrificial, o amor que deveria ser de uma pessoa se dar pela outra, pagar o preço pela outra, sofrer pela outra, suportar a outra, esperar a outra, se torna uma paixão que leva você a se matar ou até mesmo a matar, e você vai declarar na hora que foi por amor, mas não foi. O diabo conseguiu colocar o que no seu coração? Um vazio. E nesse vazio entra tudo que é tipo de coisa ruim. Jesus sentiu o desamparo. Jesus sentiu-se separado do Pai. E era isso que ele mais temia. Foi a oração que ele fez no Getsemane: Pai, afasta de mim este cálice. Eu não quero me separar espiritualmente do Senhor. E ele não ouviu resposta nenhuma. Por quê, pastor? Porque era necessário. Ele teria que sofrer o afastamento de Deus para que nós não sofrêssemos. E hoje, pela fé em Cristo, você é salvo. Pela fé em Cristo, pela fé naquele que se entregou por você, pela fé naquele que sofreu desolação por você, naquele que se tornou pecado por você, você não sente mais o vazio de Deus no seu coração. Mesmo que você peque. Porque Deus ele tem paciência por você, porque Jesus está lá intercedendo por você. Glória a Deus. Então não sintam, pastor, eu não vou permitir o vazio. Jeremias, ele pregou a palavra, igreja, numa passagem lá em Jeremias 20, a palavra do Senhor diz que Jeremias, ele foi fiel na pregação, mas ele não teve reconhecimento. Ele não teve. Ele sofreu o que, pastor? Perseguição, tristeza, ficou desesperado, mas o que ele fez? Procurou se aliviar o seu coração com a presença de quem? De Deus. Na hora que as coisas se complicarem, mantenha a esperança na palavra. Mantenha a esperança no Senhor. Pastor, não tem solução para o meu problema, mas fique firme na mensagem do Evangelho. Fique firme na salvação que Cristo preparou para você. São momentos de solidão, é um sentimento de vazio, é uma crise que você procura apoio com as pessoas e você não encontra, mas você precisa praticar sua fé e a sua oração. Vocês estão entendendo, amém? Pastor, eu não vou permitir o vazio. Briga com a esposa, briga com problema com o filho. Não permita que o vazio entre. Mantenha a esperança no Senhor. Filho desviado, filho com problema, não perca a esperança, amém, irmã? Não perca a esperança. Não permita que o vazio, irmã, o problema da enfermidade, não permita que o vazio entre. Eu estou sofrendo tanto, pastor. Tudo bem, pode sofrer, mas sofra com esperança de Deus no seu coração. Sofra, mas não permita o vazio. Sofra, mas não permita sentimento de desamparo. Não permita o sentimento de tristeza profunda. Não permita o sentimento de depressão profunda. Sabe por quê? Porque Jesus já sofreu isso por você. Para que Jesus passou isso aqui, pastor? Por que ele se sentiu desamparado? Para que você não sentisse, porque é duro, sim. Nós nos tornamos, igreja, vulneráveis nas mãos do diabo no momento que o nosso coração está vazio de Deus. O diabo faz com a gente o que ele quer. E foi isso que Jesus sentiu. Esse desamparo aqui é muito profundo, é mais do que vocês imaginam. Vocês leem isso aqui e talvez não tenham
não têm o entendimento da proporção que é um coração sem Deus. E as pessoas acham que estão vivendo naturalmente, porque, não, eu não acredito em Deus e pronto, acabou, minha vida está legal, está tudo tranquilo, mas o pior está por vir. Se o desamparo não vier agora, ele vai vir no juízo. Se o vazio não for sentido agora, porque Deus está tendo misericórdia, Deus está esperando você se voltar para Ele, mas vai ter uma hora que você vai sentir o vazio. Mas Jesus passou por isso, mas a palavra diz que, olha o que ele falou aqui, no versículo, aí as pessoas confundiram, dizendo que ele estava chamando Elias, mas ele disse assim, no versículo 50, e Jesus clamando, aí ele ora, outra vez com grande voz, e ele entregou o quê? Versículo 50 diz o quê? Entregou o... É isso que você tem que fazer. Jesus conseguiu voltar a si. Jesus falou assim, olha, eu não tenho nada para fazer, eu vou entregar o meu espírito nas mãos de quem? Nas mãos de Deus, para Ele fazer o que Ele quiser. Na hora do desamparo, busque o Senhor. Busque o Senhor, o Espírito está com você, mas o Espírito Santo também está. Faça a sua oração, retome o seu posicionamento diante de Deus. Não entre numa de, não, pastor, agora acabou, eu não estou desesperado. Por isso que a igreja fica vazia. Se ela não encher pela emoção, pela promessa também ela não está enchendo. Pela emoção ela até enche, pela mentira ela enche, pelo movimento religioso ela enche, mas pela verdade, Satanás tem levado vantagem, colocando vazio no coração dos fiéis. Glória a Deus. Então, que essa igreja aqui não sinta esse vazio. Você saiba de uma coisa, pastor, Deus está no comando desta situação. Deus está no comando da sua vida, Deus está no comando dos seus problemas, Deus tem uma promessa, ainda que o seu sofrimento seja grande, porque Ele promete te libertar de uma vez por todas. Diga glória a Deus. Ele promete cuidar de você, Ele promete estar com você, você não está sozinho, o Todo-Poderoso é contigo. Jesus disse que Deus tem maior cuidado conosco. Quando Ele falava isso, Ele comparou os pardais, Ele falou dos lírios do campo, mas no momento Ele falou assim, olha, o Pai sabe quantos fios de cabelo você tem. Amém? Até os fios de cabelo da sua cabeça, Ele tem contado. Tamanho é o cuidado que Deus tem com você. Se Ele cuida de pardal, Ele não vai cuidar de você? Se Ele cuida dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de você? As árvores, elas não semeiam, mas elas comem. Amém? Você acha que Deus vai te desamparar? Então não permita o vazio de Deus entrar, amém? O vazio do diabo, melhor dizendo, entrar no coração de vocês. Pastor, eu não vou permitir mais esse sentimento de vazio, porque Deus se preocupa comigo. Eu não vou me preocupar mais extremamente, mas eu vou me aproximar de Deus e vou orar. Eu vou experimentar a palavra, eu vou experimentar a promessa, eu vou viver, experimentar e testemunhar a promessa de Deus, porque esta é a minha missão. Amém? Não, pastor, eu vou realizar a obra. Não. Entregue-se e permita que o Senhor realize a obra por seu intermédio. Quem realiza a obra é o Senhor. Você é somente um instrumento, você é somente um cooperador, você é somente um instrumento de Deus. Não pense que você faz a obra. Quando eu subo aqui, igreja, antes eu subia, não, eu tenho que fazer a obra. Era isso que a carga pesava nos meus ombros. Agora não. Agora eu levo a obra de Deus com a maior simplicidade, porque eu sei que a obra não é minha, a obra é do Senhor. Converter vocês não depende de mim, depende de Deus, mas eu tenho que viver a mensagem.
Eu tenho que acreditar na mensagem, eu tenho que experimentar a mensagem, eu tenho que testemunhar a mensagem. Mas isso é experimentado pela fé. Nós não somos profissionais da fé. O profissional da fé, ele faz a obra, mas o fiel, o discípulo, ele é instrumento da obra. É diferente. Como eu disse a vocês, o médico, ele pratica a medicina, mas ele não precisa ficar doente. Mas o cristão não, ele prega o evangelho, mas ele sofre tudo que está dentro da palavra. Ele sofre como o mestre dele. Jesus disse, o servo não é maior do que o seu Senhor. E ele estava falando isso em relação aos sofrimentos. Ou seja, se eu passei por tudo, vocês também podem passar. Mas nem por isso vocês vão deixar de realizar a obra, vocês vão deixar de ser instrumentos de Deus. Então, vivenciem o evangelho. Não permitam que o vazio entre no coração de vocês. Amém? Pode fechar a Bíblia. Missionária, agora já ungiu a mão de todo mundo, glória a Deus. Já ungiu a mão de todo mundo. Vamos ficar de pé mais uma vez e declarar para Deus essa confiança no Senhor, amém? Declarar para Deus, presta atenção aqui por favor, igreja, a pessoa se desliga fácil, a gente nem termina de pregar, já está todo mundo olhando para o lado, já estão pensando em outra coisa. Fica de pé por favor, olha para cá, presta atenção por favor. Você vai fechar os seus olhos agora e colocar a mão do seu coração numa posição de rendição, de pesar, de dependência, e vai dizer para Deus, Senhor, eu não quero sentir desamparo do Senhor, eu não quero sentir o vazio, a desolação da separação do Senhor por causa dos meus pecados, mas eu sei, meu Deus, que eu tenho que me arrepender e confessar. Produza isso agora, em nome de Jesus. Me faça sentir a tristeza, me faça sentir a repulsa por aquilo que eu tenho desejado ou que eu tenho praticado, que não é agradável aos teus olhos. Que nenhum mal prevaleça no meu coração, Senhor. Que nenhum mal prevaleça nas minhas atitudes, nas minhas ações, mas as minhas obras sejam agradáveis aos seus olhos, porque são obras do Espírito, são obras da obediência, são obras da regeneração do Espírito Santo, são obras, meu Pai, de uma vida que está derramada na Tua presença, derramada aos Teus pés. Cuida do meu coração, Senhor, venha me encher, glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Que seja feita a Tua vontade. Que eu tenha a paz que vem de Deus, mesmo no momento da provação. Jesus entregou o Espírito, Jesus passou pelo momento da desolação, do desespero, de não ter a Tua presença, para que nós não sentíssemos isso. Não retires de mim o Espírito Santo, Senhor. O Senhor disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, enquanto eu viver, que eu sinta a Tua presença, e mais ainda, que o Teu poder possa me regenerar. Opera a regeneração, transforma-me à imagem e semelhança do Teu Filho amado. Sei que tens ciúme da minha adoração, mas não há outro além de Ti, ocupando Teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome,
ninguém pode quebrar. Cante, igreja. Fiz deste meu coração o teu Moriá. Pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. A igreja agora. Abro mão dos meus sonhos, que a vida e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Levante as mãos agora, toda a igreja. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Coloque as mãos no seu coração. Faça esse exercício espiritual. E quem chegou sentindo ou tem permitido em alguns momentos da sua vida o sentimento do desespero, do desamparo, do vazio, lembre-se do que Jesus passou por você na cruz. Porque Ele não estava sofrendo por Ele, não. Ele substituiu você. Entenda que o sacrifício da cruz foi vicário. A palavra vicário quer dizer substituto. A palavra vicário quer dizer que alguém sofreu no seu lugar. E esse que sofreu no seu lugar foi o seu Salvador e Senhor da sua vida agora, porque você vai viver por Ele e para Ele. Então, em nome de Jesus, não sinta mais a desolação por qualquer circunstância. Por maior que seja o sofrimento, mantenha-se consciente. Ele falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. O ladrão diz a ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Realmente, eu tenho um reino e você vai estar comigo ainda hoje neste reino. E a mãe, ele entrega nas mãos do seu discípulo amado João. Mulher, aí está o seu filho. João, aí está a sua mãe. Jesus administrava os problemas mesmo pendurado na cruz. Será que você pode continuar vivendo, mesmo enfrentando esse problema, mesmo enfrentando esse sofrimento, crendo que o Senhor está cuidando de você? O Senhor está cuidando de você, mulher. O Senhor está cuidando de você, irmão, irmã. Quem entrou aqui desolado, ou tem permitido vazio no seu coração, não permita esse sentimento mais. Mesmo que esteja enfrentando uma doença incurável, mesmo que tenha um filho rebelde, drogado, seja qual for, um marido problemático, uma mulher problemática, nada vai ser motivo de desolação, porque Jesus já sofreu isso por você. Seja forte, tenha esperança na promessa, tenha fé, ore e continue permitindo que o Senhor te use como instrumento de cumprimento da palavra e instrumento para cumprimento da palavra dele. Digam amém, digam graças a Deus. Uma salva de palmas bem forte para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Bem forte, igreja. Digam amém.